Shalom. Na Bíblia há muitas formas pelas quais Deus se identifica e também pelas quais Ele é identificado por aqueles que o buscam, por aqueles que leem a Bíblia. Há muitas pessoas, por exemplo, que gostam muito de encontrar na Bíblia a definição de que Deus é amor e gostam de receber mensagens, de ouvir Deus é amor, Deus te ama. Outras amam aquelas mensagens que falam que Deus é Pai, Deus nos trata como um pai trata o filho. Mas a Bíblia também deixa claro que Deus também é Senhor. Deus não apenas é amor, Deus é também Senhor. Deus não apenas é o Pai que recebe o Filho, mas Deus também é Senhor que trata com o servo. É por isso que quando nós vamos lá, naquele momento em que Moisés está no alto do monte, ele está falando com Deus, ainda que em vários momentos Deus chame Israel de filho, e a Bíblia mostra isso, Deus chama Israel de filho, ainda assim Deus se revela como Senhor. Em Êxodo capítulo 20, os versos 1 e 2, a gente lê assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja, o que ele está dizendo aqui? Eu sou o Senhor. Ele não diz nesse momento, eu sou o Pai. Ele não diz nesse momento, eu sou o amor. Deus é amor em essência, mas em essência também Ele é Senhor. É por isso que quando a gente vai lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nós vemos o momento em que Moisés está recordando todos os ensinos de Deus e toda a história, tudo que o povo havia passado na travessia do deserto. E aí, quando Moisés vai falar com o povo a respeito dos mandamentos, das leis de Deus, ele diz assim: olha, tudo que Deus ensinou a vocês está contido num princípio, e esse princípio é: ouve, ó Israel, dê ouvidos, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ou seja, se pegarmos de trás para frente, é como se Deus estivesse falando assim: olha, Deus é único, portanto Ele é Senhor, dê ouvidos a isso. Esse é o princípio que está ali naquilo que a gente identifica como Shema, ouve Israel. E isso traz também um princípio claro que está em toda a Bíblia. Qual? Tudo que existe é direcionado para Deus, tudo vem dele e tudo converge para Ele. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos a mesma coisa em Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 2, verso 9, ele diz que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Jesus, ele é o visível do Deus invisível. Jesus tinha em si, enquanto viveu em carne no mundo, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus estava ali com ele. Por isso nós podemos dizer que Jesus é Deus. Jesus, vemos no Novo Testamento o Deus encarnado que se identificou conosco como carne. E aí quando vamos em outra carta que Paulo escreveu, a carta aos Romanos, lá no capítulo 11, no verso 36, ele diz assim, falando a respeito de Jesus, ele diz que dele, de Jesus, por meio dele, por meio de Jesus, e para ele, para Jesus, são todas as coisas. Ou seja, tudo é dele, por ele e para ele. Por quê? Porque Jesus é Senhor. Então não podemos dissociar o Deus Senhor do Velho Testamento do Jesus Senhor do Novo Testamento. É o mesmo Deus se revelando. E olhamos para Jesus, aquele que se deu por nós naquela cruz, que tomou o nosso lugar, podemos dizer: o Senhor, aquele que era Senhor, que continua sendo Senhor,
aquele que tinha e continua tendo em si todo o poder, toda a majestade, aquele que é o próprio Deus que se encarnou, esse tomou o nosso lugar na cruz, se fez sacrifício por nós. Por isso, nós podemos olhar para Jesus e chamá-lo Senhor. Senhor Jesus. Ele não apenas é amor, ele é também o Senhor. Isso quer dizer que ele tem em si autoridade, ele tem em si o comando, ele tem em si o poder sobre todas as coisas, nos céus, debaixo da terra, na terra, aquelas que já foram, aquelas que são e aquelas que ainda serão, porque Jesus é Senhor.